Seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com vocês e mais um editorial. Pessoal, tem muita coisa acontecendo, tá? A gente vai falar sobre a questão, principalmente do União Brasil, tem novas questões sobre a Venezuela acontecendo, enfim. A gente precisa entender tudo que está acontecendo em relação a essas novas tensões, tanto aqui na América, né, com relação a Venezuela, quanto no Brasil também, né, com essa nova ação contra o Rueda, o desembarque do União Brasil. Teve uma pesquisa agora sobre o Eduardo Bolsonaro, né, o Trump se manifestou em relação a isso. A última pesquisa colocou o Eduardo Bolsonaro como se fosse um verdadeiro fantasma, né, no colo do Lula, no colo do Tarcísio, do Zema, do Caiado, ou seja, nenhum deles vence o nome Bolsonaro, e é por isso, né, que eles odeiam tanto o Bolsonaro. E a gente vai falar exatamente sobre isso, tá bom? Então, vou trazer para vocês aqui para nossa tela aqui com todas as matérias que nós separamos aqui para vocês. Mais uma vez eu peço a vocês para confirmar se o formato e se o áudio tá legal, né? A gente está tentando sempre trazer mais qualidade para vocês aqui. E bora entender tudo que tá rolando. Vamos começar por aqui. Ó, se teve uma coisa que deu uma repercussão muito grande, é o tal do tarifaço, né? Ou seja, o tarifaço imposto ali pelo Donald Trump foi feito mediante uma decisão administrativa do governo. O tarifaço que o Donald Trump colocou contra o Brasil, de certa forma, ele tem um caráter muito mais político do que econômico. Tem muito mais a ver com o alinhamento do Lula em relação ao BRICS, tem muito mais a ver com a perseguição contra o Bolsonaro que eles estão fazendo aqui no Brasil. E o Donald Trump se identifica com isso, porque o Donald Trump também foi perseguido lá nos Estados Unidos. Um senador americano, se eu não me engano, ele falou o seguinte: olha, parabéns ao Brasil porque vocês conseguiram fazer o que nós não conseguimos fazer, que é perseguir a direita, né? Então, assim, para eles é óbvio que quanto mais eles eliminarem a direita, melhor para eles. Agora, olha só, por ser uma decisão amplamente política por parte do Donald Trump, o Senado também quer tomar essa decisão amplamente política. Mas presta atenção, senadores dos Estados Unidos, óbvio, apresentam um projeto para derrubar o tarifaço contra o Brasil. E sim, exatamente, apresentaram um projeto para derrubar esse tarifaço. Foram 4 senadores. Senadores dos Estados Unidos protocolaram na quinta-feira um projeto de lei para anular as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros. A proposta ainda não tem data para ser votada. O projeto contra o chamado tarifaço foi apresentado por 5 senadores, 4 democratas, e aí o que chamou a atenção é que o Rand Paul, que é um republicano, que é do partido do Trump, também, né, assinou esse pedido aí, que é do partido do Trump. Em nota, eles afirmaram que a medida eleva os custos para os consumidores americanos e ameaça o setor da economia. Presta atenção, a questão que entra aqui, né, não tem nada a ver com os republicanos falar que o Lula tá certo, que mas o Lula tá agindo correto. E aí eu vi um monte de mídia, essa mídia, né, marrom, mentirosa, aí dizendo, olha só, democratas reagem a Lula, a Trump, em sinalização a Lula. Mentira, estão cagando pro Lula, a verdade é essa. A verdade é que, sim, na visão deles, aumentou o custo para consumidores americanos, e aí foi esse, né, a senda da reclamação aí, né? Mas vamos lá. O Trump, ele tá sabendo jogar o jogo. Ontem eu falei para vocês sobre o Milley, vocês lembram disso? Que eu disse que o Milley, ele tá arriscando, de certa forma, a tomar um canga nas próximas eleições. Ele está preocupado demais com a opinião pública. Ontem o Milley sofreu uma grande derrota, inclusive no Congresso da Argentina. As bolsas argentinas despencaram depois que o Milley sofreu uma derrota grande, né, em Buenos Aires nas eleições legislativas. Depois que a mídia começou a trabalhar um escândalo de corrupção da irmã do Milley.
mas essa história de escândalo de corrupção, para quem acompanhou o governo Bolsonaro aqui, viu que o Bolsonaro só faltou eles chamarem ele de alienígena, né? Só faltou isso, porque de resto, tudo quanto é coisa, eles inventaram para o Bolsonaro. Tudo tinha alguma coisa em relação ao Bolsonaro, né? Mas vamos lá. Olha só essa matéria aqui. O Trump eleva a pressão contra a imprensa e ameaça cortar licenças de TVs que o criticam. Caramba, pessoal, isso aqui é muito interessante. Dá uma olhada nisso aqui. O presidente Donald Trump sugeriu que as emissoras de rádio e TV dos Estados Unidos deveriam ser submetidas a um exame minucioso de suas licenças. Chama censura isso aí, tá? Se o conteúdo delas for predominantemente crítico em relação a ele. Ele defendeu a decisão da ABC de suspender indefinitivamente o programa do apresentador Jimmy Kimmel, por causa do comentário sobre a morte do ativista conservador Charlie Kirk, né? O Jim Kimmel, não sei. Ele era uma espécie de um Danilo Gentili lá dos Estados Unidos, sabe? Aqueles apresentadores de talk show, comediante. Pois é. Ele fez uns comentários, né? Meio que fazendo chacota da morte do Charlie Kirk. Abre aspas. Isso é algo que deve ser discutido para o licenciamento também. Quando você tem uma rede e tem programas noturnos e tudo o que eles fazem é bater em Trump, disse o presidente a jornalistas. Tá, deixa eu explicar para vocês o porquê que eu acho que isso é censura e o porquê que eu acho que o Trump tá certo. Dane-se. Porque aqui no Brasil é assim, tá? A Jovem Pan está tendo o pedido de concessão cassado. A esquerda faz, sabe esse negócio de 4 linhas da Constituição, eu vou jogar nas 4 linhas, sabe essa história toda? Pois é, essa história toda de jogar nas 4 linhas da Constituição trouxe a gente aonde a gente está. Então, se existem regras do jogo, né, the rules game, se existem essas regras do jogo, use essas regras do jogo a seu favor também. É simples assim. Afinal, não dá para você simplesmente ver o outro te dando carrinho e acertando sua canela e querer jogar dentro das regras do jogo. Não tem como, não tem jeito, tá? Vamos lá, pessoal. Presta atenção numa coisa aqui. Nós temos outro ponto que a gente precisa discutir aqui sobre o Eduardo Bolsonaro. A Polícia Federal abriu um processo disciplinar para investigar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Dá uma olhada aqui. Eduardo Bolsonaro, vocês sabem que incomoda muito o sistema. E aí, por causa dele ter saído, né, do cargo de deputado federal, ele ainda exerce o cargo, mas está correndo risco do pessoal tirar ele do cargo. Apesar de tudo isso, a Polícia Federal abriu um processo disciplinar para investigar o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. A Polícia Federal instaurou um processo administrativo disciplinar, que é aquele que a gente chama de PAD, né? Processo Administrativo Disciplinar. A mesma coisa que eles usaram para fazer uma futurologia e derrubar o Dallagnol, né? O Dallagnol tinha um PAD contra ele, ele pediu para sair do Ministério Público, ganhou como deputado, eles arrancaram ele. O primeiro abuso, assim, gigante dessa legislatura, tá? Porque ainda teve o Daniel Silveira lá atrás e outras coisas. Primeiro abuso gigantesco contra a vontade popular, né? Ele abriu, né, um processo contra ele. A medida corre a partir de uma representação feita pelo deputado Guilherme Boulos, do PSOL, que solicitou a apuração de suposto crime contra a soberania nacional e o Estado Democrático de Direito. É lógico que o Eduardo vai perder aqui, né, o cargo dele. Eduardo Bolsonaro é escrivão, licenciado da Polícia Federal para exercer o mandato da Câmara dos Deputados. Caso o processo avance, ele pode resultar em advertência, suspensão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou até mesmo a demissão. Nos casos mais graves, como a demissão, a lei da inelegibilidade prevê que o servidor se torne inelegível por 8 anos. O PAD ainda pode ser arquivado, anulado ou prescrever, dependendo da apuração. Vocês acham que eles vão perder essa chance e deixar esse PAD prescrever? Mas nem lascando, né? Nós temos aqui um detalhe muito, mas muito relevante mesmo. Veja isso. Matéria do Estado de Minas. Substitua Tarcísio de Freitas pelos governadores Ratinho Júnior, Romeu Zema,
que é do Novo, ou Ronaldo Caiado, que é no União do Brasil, em todos eles, o Eduardo Bolsonaro estaria no segundo turno. Como assim, né? O que isso quer dizer? As candidaturas ao Palácio do Planalto dos governadores da direita que orbitam ao bolsonarismo estão ameaçadas, tá? Não alcançam o segundo turno em qualquer hipotético cenário que esteja concorrendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, esteja concorrendo, né, a Michelle Bolsonaro ou o Eduardo Bolsonaro. Os dados da survey foram divulgados nesta quinta-feira pela Genial Quest. O nome Bolsonaro tem um peso gigantesco. E a turma começou a entender, né, que não adianta só você prender o Bolsonaro, né? O legado, o nome, continua ali. Então, assim, é complicadíssimo, né, o que eles podem fazer. Primeiro, eles vão ter que deixar todo mundo inelegível. A Michelle ganha do Lula, não tenha dúvida disso, né? E, sabe, para criar uma narrativa, tipo, não, mas teve uma vitória da esquerda, e eles começam bem antes, e essa narrativa já começou agora. Agora, se você tem alguma pessoa que tem um apelo gigantesco, como é o caso da Maria Corina, que a gente viu lá, para eles, né, isso é muito mais complicado e muito mais complexo de se resolver. Então, eles preferem eliminar o opositor logo de cara. Vamos lá. Christopher Landau se pronuncia sobre a chance de cadeia para Bolsonaro após as sanções. Pois é. O secretário, né, do governo americano, vice-secretário do governo americano, que é o Christopher Landau, ele se manifestou. Falou várias coisas, falou em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, precisava ser controlado, que o ministro Alexandre de Moraes era uma figura que já estava totalmente fora de controle e que os Estados Unidos vão reagir, né, muito, muito bruscamente contra essa decisão, né, contra essa decisão do governo, da justiça, né, brasileira, porque se confunde hoje justiça e governo. Mas assim, a guerra entre o Brasil e os Estados Unidos está totalmente acirrada. Dá uma olhada nessa matéria na Folha de São Paulo. Os Estados Unidos restringem a circulação de Padilha em Nova York a 5 quarteirões de hotel e reuniões na ONU. O que acontece? O Padilha teve o visto retirado. O Padilha, ele não teve o visto retirado por questões relacionadas ao Bolsonaro. Ele era ministro da Dilma Rousseff, tá? Ministro da Saúde. E foi graças a ele que teve o programa Mais Médicos. E nesse programa Mais Médicos, que teve aí do governo Dilma, o Padilha, né, foi acusado de estar financiando o governo ditatorial de Cuba, está financiando o governo ditatorial de Cuba com trabalho escravo, é o que diz o governo norte-americano. Só que o governo norte-americano tem um acordo com a ONU. Ele ameaçou tirar os vistos de toda a delegação do Brasil. Só que como ele tem esse acordo com a ONU, ele pensou, eles disseram, olha, isso aí vai dar uma repercussão muito negativa, vai ser muito ruim. Então a ONU pressionou o governo Trump, voltou atrás e concedeu o visto do Padilha, aqui, né, do ministro da Saúde do governo Lula, do Padilha, né? Agora, né, Alexandre Padilha, agora, o que aconteceu aqui? Vou te dar o visto, mas é o seguinte, você pode andar nesse quarteirão, aí tem restaurante, tem hotel, tem tudo isso. Se você for pego 1 metro fora desse quarteirão, cadeia para você como imigrante ilegal aqui. Apesar de ter concedido o visto ao ministro Alexandre Padilha da Saúde para participar da Assembleia Geral da ONU, o governo Donald Trump impôs limitações à sua circulação na cidade de Nova York, sede das Nações Unidas. De acordo com integrantes do governo americano, os Estados Unidos decidiram limitar a movimentação de Padilha e familiares que o acompanham a 5 blocos do local de hospedagem do ministro, além das rotas entre o hotel e o distrito em que fica localizado o quartel-general da ONU, a missão do Brasil junto à organização e a resistência do embaixador. Então, assim,
como é uma questão internacional, né, um reflexo internacional, os Estados Unidos acabou cedendo, né, dando visto diplomático único e específico para o evento, só para o evento. E sabe, assim, foi um visto diplomático só para o evento, mas não deu poder amplo, geral e restrito, não para quem vai, né? Ou seja, é um visto programado. Vamos lá, vamos falar agora do caso do Antônio Rueda. Esse caso do Antônio Rueda, ele é muito emblemático e eu preciso explicar para vocês qual é a situação do caso aqui, do Rueda, né? O Cláudio Dantas fez uma publicação dizendo, olha, a máquina de assassinar reputações do PT agora mira o líder do Centrão. Quem é o líder do Centrão? O Antônio Rueda. O Antônio Rueda é o líder do União Brasil. Inclusive, é o partido do Davi Alcolumbre, tá? Só para ficar claro. Então, assim, tem várias figuras, tipo Kim Kataguiri, Davi Alcolumbre, são todos do União Brasil. O Antônio Rueda, né, ele anunciou no início do mês que ele racharia com o governo Lula e que sairia, o União Brasil não apoiaria o governo Lula e que sairia do governo Lula. Como retaliação, né, foi vazado informações de que o Antônio Rueda teria aviões ligados ao primeiro comando da capital. Então, o Antônio Rueda mandou imediatamente todo mundo sair do governo Lula em 24 horas, porque ele disse que esse vazamento, essa informação foi implantada pelo governo Lula para queimar a reputação dele. Por isso que o Cláudio Dantas colocou aqui, ó, máquina de assassinar reputações do PT, agora mira o líder do Centrão. Só que o PT, ao mirar o líder do Centrão, ele está declarando-se inimigo do Centrão. E cá entre nós, antes de eu até dizer que era o Centrão que mandava nesse país, hoje eu acho que o Alexandre de Moraes manda bem mais do que o Centrão. Só que o Centrão é um poder gigantesco, é onde tem o maior número de deputados de todos, tá? O maior número de deputados de todos. E aí, a grande questão aqui é que não foi à toa, né? Não foi à toa que o Antônio Rueda saiu, né? E vocês vão entender o porquê. A Gleisi Hoffmann se irrita com a acusação do União Brasil, infundada e leviana. União Brasil foi a público falando que ela foi perseguida pelo governo Lula e que o governo Lula persegue todos que não mandam na cartilha. Ou seja, existe um projeto, existe um plano de poder do governo Lula que qualquer um que sair dessa cartilha vai para o saco, vai parar no ralo, né? Então, o Antônio Rueda, União Brasil, ao sair desse projeto, entra na mira dos inimigos. E a Gleisi Hoffmann falou que não, que isso é leviano, que é infundado, que não foi o governo Lula que fez nada disso, não. Não foi a esquerda que partiu para cima do Antônio Rueda. Só que, olha o segredinho maravilhoso que a gente traz aqui para vocês, né? Olha que coisa mais linda, olha que coisa mais charmosa. O piloto que acusou o Antônio Rueda, dizendo que os aviões que lá estavam eram do nome, o Antônio Rueda seria o sócio oculto da empresa que forneceu aviões para o PCC, era ou é filiado ao PSOL. E aí tá todo mundo falando, pô, o cara preparou uma presepada pro Rueda, justamente, né, preparou essa presepada pro Rueda, justamente, né, para queimar a reputação do Rueda. Pois é, meu amigo, política não é para amadores não, viu? Não é brincadeira não. Agora, uma coisa é certa, no Brasil, né, no Brasil e no mundo, a extrema-direita tem que ser extrema-direita. É isso, né? Foi o que disse o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira ameaçou prender a esquerda caso a direita volte à presidência. Só errou num ponto aqui o Nicolas, tá? Você tem que fazer, mas não tem que falar não, tá? Tem que trabalhar, tem que batalhar. Esse menino aqui, se algum dia o Brasil começar a voltar a virar a democracia, esse vira presidente, tá? Em 2030, eu acredito que o Nicolas ganha fácil, tá? É um sucessor aí, sem o sobrenome Bolsonaro, mas que leva fácil, né? Agora, a grande questão será que ele vai continuar concorrendo, né? Será que ele falou que vai prender a esquerda se ele voltar para o poder?
Será que quem vai ser preso não vai ser ele? Porque é regime democrático, está passando longe daqui, né? O deputado federal afirmou que a direita não recebeu um julgamento justo, prenderá a esquerda. O deputado federal Nicolas Ferreira afirmou nesta quinta-feira, dia 18, que se a direita voltar ao poder executivo, colocará a esquerda na cadeia. O parlamentar estava na Câmara de Juiz de Fora, na Zona da Mata, onde recebeu o título de cidadão honorário. Abre aspas. Se a gente chegar à frente desse país, a direita, quem for criminoso, vai para a cadeia. Então, esquerda, se nós tomarmos o poder novamente, você, se for criminoso, vai para a cadeia. Olha que ele enfatizou aqui ainda, ó, se for criminoso, vai para a cadeia. Se não, eles nos colocarão na cadeia pelo crime que não cometemos, ameaçou o parlamentar. Ouvindo ali, né, acho que ele está acompanhando o Olavo de Carvalho, né, o Olavo de Carvalho. Inclusive, olha esse caso aqui. Cara, todo mundo que sai da cartilha leva chumbo, leva pau, leva pancada, isso é fato. Dá uma olhada aqui nesse caso aqui da Jojo Todinho. Jojo Todinho recusa se retratar com o PT e a audiência termina sem acordo. A Jojo Todinho acusou que o PT procurou ela com uma proposta milionária para ela dar apoio político ao PT durante as eleições de 2022. Isso é um crime, tá? Que inclusive pode levar à cassação, né, do governo. Isso é um crime. Ela foi processada pelo PT. Ela teve a primeira audiência de conciliação agora. Na audiência de conciliação, ela simplesmente falou, não quero acordo, não quero nada com o PT. Porque o que o PT estava buscando era isso. O PT fez de tudo para tentar o acordo. Ela falou, não quero acordo, não vou fazer o acordo, de jeito nenhum. E o que eu vou fazer é tocar o processo, porque eu vou juntar as provas. Se o Brasil fosse um país minimamente sério, né, haveria um processo, né, para apurar se o que ela está falando é verdade ou não. Vamos lá, e a anistia? A anistia foi pelo caminho que eu imaginei que ia, né, morreu, né, infelizmente. A hora que caiu na mão do Paulinho da Força, eu falei, isso aqui não pode ser, porque ele ainda falou que era devida anistia, era justa anistia, então eu até confiei em certo ponto, né, que ele poderia fazer alguma coisa certa. Agora, a hora que ele falou que ele ia conversar com o Temer, mas aí o jogo mudou, o jogo virou. O relator e Aécio Neves se reúnem na casa do Temer. O projeto agora é da dosimetria e não da anistia, ou seja, ninguém mais será anistiado. Só vão reduzir as penas, né? Essa é que é a verdade, tá? Eu separei aqui para vocês um trechinho do vídeo. Relator e Temer escanteiam anistia e já falam em PL da dosimetria. Acompanhe aqui comigo. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, um dos maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal. Hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Eu chamo isso de um momento histórico, Paulinho, e para você, uma oportunidade extraordinária, não é, Aécio? Agora, evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com esta denominação de PL da dosimetria, né, portanto, uma nova dosagem das penas, né, acho que pode produzir um resultado muito positivo. Mas cumprimento você e devo dizer que fico honradíssimo com a sua visita, com a visita do Oeste, para nós trocarmos ideia sobre esse tema. Espero que dê tudo certo e certo seguramente a anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E como você disse, não quer colocar o Congresso Nacional em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada para que nós possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que de alguma forma lateralmente participaram daquele processo possam tocar as suas vidas
e o Brasil tocar a sua agenda, porque nós estamos paralisados nesse confronto que só interessa aos dois extremos. Você está de parabéns e conte conosco, o Centro e o Brasil. Espero muito do teu trabalho, meu amigo. Obrigado. O Brasil é foda, o sistema é foda, meu irmão. Você achou mesmo, sério que você acreditou, né, que eles aceitariam, eles topariam, né, permitiriam, né, algo para além do que o sistema deixa, né? Então, assim, sem a menor chance. Em reunião na casa do Michel Temer, o relator Paulinho da Força do Solidariedade decidiu o texto, agora será chamado de PL da dosimetria das penas. Isso significa que os envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023 não terão anistia, mas poderão ter uma redução ou até uma progressão de pena. As 141 pessoas presas hoje podem deixar a cadeia com essa mudança. Já os nomes do núcleo duro, incluindo Jair Bolsonaro, teriam uma redução pequena, sem escapar da condenação. Hoje a gente questiona muito, né? Porque o Bolsonaro, por exemplo, teve uma pena mais dura do que a da Elise Matsunaga, né? Aquela que escortejou uma pessoa lá. E aí você vai me dizer, isso é justo? Né? Isso é algo plausível? Né? De certo que não, né? É óbvio. Então, é óbvio que não, né? Então, a grande realidade dos fatos, né, que paira aqui é a seguinte. Eles, do Supremo Tribunal Federal, é quem define o que vai e o que não vai ser pautado aqui na República das Bananas. É simples assim, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade e vejo vocês já no próximo editorial, tá bom?